Olá, estamos aqui para mais um programa Fale com o Doutor. Hoje um tema muito bacana, um tema moderno que está aí na mídia, todo mundo já acostumando, né, a ler um pouco mais sobre esse tema, que é o autismo. E a gente tem percebido, apresentado a doutora Bárbara Peruso, antes de qualquer coisa, doutora, muito obrigado pela sua presença com a gente hoje no Fale com o Doutor. Doutora Bárbara, que é médica pediatra e neuropediatra, aqui na cidade de Lages, e uma especialista em autismo. E a gente percebe, eu queria até confirmar contigo isso, que está acontecendo uma epidemia de autismo, né? Essa epidemia, ela é verdadeiramente uma epidemia, quer dizer, está acontecendo novos casos o tempo todo, ou isso está mais relacionado à evolução da medicina nesse sentido e aos médicos estarem fazendo diagnósticos? Então, na verdade, o que a gente sabe hoje é que está tendo um aumento no número de diagnósticos, né? Principalmente dos quadros mais leves, porque antes o paciente diagnosticado com autismo era aquele com quadro muito avançado. Então, hoje a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce e de quadros mais leves de pacientes que evoluem melhor, né? E junto com isso, a gente percebe também um aumento do número, né, de pacientes com transtorno espectro autista pelo meio que a gente está vivendo hoje em dia. Certo. E o espectro autista, provavelmente, você vai falar sobre isso, tem sinais que vão dando vão chamando a atenção dos pais, dos familiares, dos amigos, às vezes, né? Em que momento a pessoa em casa, o familiar, começa a perceber que tem alguma coisa diferente naquela criança ou naquele ente querido, naquele familiar? Por definição, o autismo, a gente percebe o início dos sintomas antes dos 3 anos de idade. Então, a criança já apresenta alguns sintomas, né? E os sintomas do autismo, né? Eles são divididos em 2 grandes grupos. A gente tem, primeiro, os sintomas de dificuldade de linguagem. Então, a alteração de linguagem, ela pode ser tanto falada, quanto expressiva, quanto de interação social. E o outro grande grupo de sintomas são os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Então, nesse grupo de sintomas, a gente tem as estereotipias, que são os tiques que as mães falam pra gente, Certo. que é o balançar das mãos, é o balançar do corpo, né? As brincadeiras muito repetitivas, então a dificuldade de brincar com o carrinho, como o carrinho funciona, né? Certo. Alguns pacientes também relatam a mania de girar a rodinha do carrinho, né? Ou enfileirar os brinquedos. Então são todos sintomas muito clássicos, mas que têm que ser avaliados em cada paciente de forma individual. Mas são sinais que os pais percebem, na verdade, né? Que tem alguma coisa diferente na criança. A partir de 1 ano, na verdade, a gente sabe que já tem alguns sintomas que são bem proeminentes. Certo. Apesar de a gente evitar dar o diagnóstico antes dos 3 anos de idade por ser muito precoce. Mas a partir de 1 ano a gente já pode suspeitar e já pode encaminhar para as terapias. Interessante isso. Existem mesmo, você falou em graus, né? Que tem alguns sintomas mais em uns e outros dessa divisão. Como o autismo é dividido assim para o médico? Então, O a partir quadro do clínico, DSM-5, o DSM é uma classificação internacional de doenças mentais. Certo. A partir do ano passado, o DSM-5 ele divide em 3 graus. Então a gente tem o grau 1, 2, nível 1, 2 e 3. Certo. E esses níveis eles são divididos de acordo com a capacidade da criança de adaptação e de conseguir realizar sozinha as atividades. Então, o paciente nível 1 é aquele que precisa de muito pouco auxílio da família para as atividades diárias. E o paciente nível 3 é aquele que vai precisar de todo o apoio, assim, né? É um paciente que não vai conseguir fazer o desfraude, vai precisar de ajuda para alimentação. Então, a gente consegue dividir de acordo com a necessidade de apoio que esse paciente tem da família. E esse quadro, na infância já, ele vai repercutir no quadro dele como adulto também? Por exemplo, a criança que tem um grau 3, nível 3, ela obrigatoriamente vai seguir assim com o autismo dele? Ou ele pode ser que com o tratamento precoce ele consiga pular para o grau 2, talvez para o grau 1, enfim? Falando perguntas assim que as pessoas estão vendo a gente podem estar se perguntando, né? Não necessariamente. O paciente ele entra no diagnóstico, normalmente a gente consegue dar o diagnóstico nos graus mais leves hoje. E as terapias, né,
fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, todo esse trabalho da equipe multidisciplinar, Sei. ele faz com que os pacientes muitas vezes saiam de um grau 3 para um grau 2, Ah, de então um grau existe 2 para um isso. grau 1. Ah, que E bacana. a falta de estímulo também faz com que o paciente que você deu o diagnóstico com grau 1, Pule pro pule para o 2. 2 ou para o 3. Pode evoluir, então. Pode evoluir. O autismo é uma patologia ou é um transtorno de comportamento? Qual que é a classificação Então, do a autismo? gente fala que o autismo não é uma doença, ele é um transtorno mesmo, né? Quando a gente faz estudos funcionais do cérebro, a gente consegue perceber que áreas diferentes do cérebro são ativadas de acordo com um tipo diferente de estímulo. Então, por exemplo, se você coloca um paciente neurotípico, uma imagem de um rosto sorrindo e de um rosto triste, as regiões do cérebro que são ativadas são umas. Um paciente do transtorno do espectro autista são outras as regiões ativadas. Então, reage de forma diferente. Hoje, com os estudos neurofuncionais, a gente já consegue mapear o autismo. Claro que são estudos ainda que são feitos só a nível de pesquisa, né? Porque a gente não tem difundido esses exames assim a nível comercial, mas a gente já consegue perceber essa diferença de ativação estrutural e de substância branca e substância cinzenta no cérebro. Então, ali tem alterações anatômicas. Muito que interessante, né? Fisiologia bem diferente de um e de outro. Muito interessante. Uma curiosidade minha, né? A gente lê muito e acaba, muitas vezes, eu sou muito fascinado com os grandes gênios. Eu sou muito fascinado. Sou muito fã do Einstein, do Van Gogh, do Galileu Galilei, essas grandes mentes que foram mudando a história da humanidade com as suas descobertas, né, as suas teorias. E a gente acaba hoje em dia lendo muito que provavelmente, devido ao que contavam, relatos da época e tal, comportamentais dessas pessoas, que provavelmente fossem autistas. E eu acabo pensando assim que existe uma grande população de autistas que tem uma inteligência muito acima da média, talvez para determinados dons, né, determinadas áreas, como, por exemplo, crianças de 5 anos tocando piano, autistas, né? O que acontece com o autista? O que a ciência já descobriu? Como funciona essa relação do superdotado com o fato de ter o transtorno? Então, a gente quando fala dos superdotados, a gente usa o termo de altas habilidades, né? Então, os pacientes com altas habilidades, eles podem tanto ter as outras características que vão colocar ele dentro do transtorno do espectro autista, como não. Então, a gente tem pacientes com altas habilidades que são autistas e outros que não são. Quando a gente fala no paciente do transtorno do espectro autista, normalmente, por o interesse deles restrito, então eles se interessam muito por determinadas áreas, eles vão ser muito bons naquilo que eles têm interesse, né? Principalmente os graus mais leves, que daí assim a gente tem aquele paciente que adora o Chaves, por exemplo, e sabe tudo do Chaves, né? E na mesma linha de pensamento, né, a gente tem aqueles que vão direcionar para a música, que vão direcionar para o desenho, que vão direcionar para as ciências exatas ou humanas, né? Então a gente tem esse grande grupo, capacidade para aquilo também, com uma né? super capacidade para Imagina, então criança um interesse tão grande que eles fazem isso o dia todo, né? O interesse deles é tão grande que às vezes a mãe tem dificuldade de tirar ele do quarto porque ele está desenhando para colocar na mesa para comer, né? Porque eles querem fazer aquilo ali, é o interesse deles. E até uma coisa que a gente orienta para os pais no momento do diagnóstico: descubra o que o seu filho gosta e incentive, porque muitas vezes esses pacientes vão se dar muito bem naquilo que eles gostam, né? Essa capacidade deles da arte, muitas vezes, né? Desculpa que eu tô hoje com a voz meio ruim, porque eu fui assistir o jogo do Avaí domingo e gritei o jogo todo, então eu tô ainda recuperando minha voz. Mas essa relação do autista com esses dons, né, vamos chamar assim, essa relação deles com essas coisas que fascinam eles, eles se autoestimulam também algumas vezes, não? E isso serve também como uma forma de comunicação dos autistas um pouco mais severos com as pessoas que convivem com eles, a arte, a música.
O que fica assim nos graus mais avançados um pouco difícil às vezes, porque vem junto com uma comorbidade que é a deficiência intelectual. Então, às vezes, essa alta habilidade dele vai ser direcionada para alguma coisa que não vai ter uma utilidade no futuro. Entendi. Né? Mas a gente tenta sempre procurar, né? Durante as terapias e o estímulo, para a gente tentar trazer esse paciente de um nível 3 para um nível 2 e um nível 1, a gente tenta estimular, né, muito interessante. algumas áreas que ele tem mais interesse para que ele possa usar. Na minha infância, eu me lembro de ter assistido um filme chamado Meu Filho, Meu Mundo. É um filme muito antigo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar e vi um autista. Mas era aquele autista clássico, que se move, aquele movimento sempre igual, né? Sim. Tem aquelas crises de gritar, não querer ouvir. Há uma sensibilidade maior, por exemplo, do autista em relação ao meio que ele está. Que realmente existem alguns fatores que desencadeiam essas crises neles de, pô, não quero ouvir, não quero ver. Como é que funciona isso na mente deles? Na verdade, antes a gente dizia que o paciente autista, ele estava no mundo dele. Isso. E ele estava só naquele mundinho e que ele não conseguia se comunicar com o mundo ao redor. Na verdade, hoje a gente sabe que não. Ele está tão presente no nosso mundo que qualquer estímulo externo, às vezes, é muito irritativo. Entendi. Então, assim, eles têm realmente uma baixa tolerância a barulho, né, a luz, estímulo luminoso. Então, cada um deles se comporta de uma forma diferente, né? E a gente tenta orientar isso às mães, porque às vezes o paciente ele chora, ele briga, ele bate, ele agride por uma coisa que pra gente não faz sentido nenhum. Exato. E que pra eles é uma alteração gigante no meio. Então a gente sempre tenta orientar, tenta perceber o que faz o seu filho ficar irritado pra gente tentar estimular ele para que ele não tenha mais isso, ou tentar tirar esse estímulo, que às vezes, muitas vezes a gente não consegue, né? Mas, por exemplo, assim, é o barulho. A gente tenta evitar estar com ele em ambientes muito barulhentos, né? Pelo menos dentro de casa, para que reduza essa irritabilidade. E é legal que a família colabora, os amigos colaboram e vira um convívio harmonioso, né? Sim, vira um convívio de harmonia. A gente consegue tratar esses comportamentos com medicamento, mas muitas vezes só o remédio não vai resolver. A gente precisa retirar mesmo, descobrir o que irrita aquela criança e retirar aquele estímulo, né? É uma forma mais... Quanto menos medicamento, melhor. Né? Puder viver certeza. Uma vida normal, sem por que remédio, não? melhor. Eu tenho essa sensação que eles são diferentes. E a gente precisa aprender cada vez mais hoje em dia a conviver com as diferenças, né? Sim. Então, hoje as diferenças estão aí em todas as áreas possíveis da vida social. Então, por que não também conviver com uma diferença de forma de pensar ou com um cérebro que age diferente de uma maneira harmoniosa, né? Muito interessante isso da busca pela harmonia no ambiente. Muito interessante isso. Talvez seja um belo caminho, né? Para a medicina nesse sentido de... E até para os pais, assim, né? Saberem como lidar. Porque quando você coloca uma rotina para eles no dia a dia, a vida fica mais fácil. Então, quando a mãe consegue colocar uma rotina de sono, aquele paciente que não dormia começa a dormir. Quando ela consegue colocar uma rotina de alimentação, aquele paciente que não comia começa a comer. E aquilo que você falou, né? Às vezes ele reluta, né? Sim. E o ato de você criar a rotina, pronto, acabou o problema dele relutar com aquela rotina. Daí depois também, pra tirar querendo da rotina, mudar a rotina, pronto, né? Aí você não vai dá comprar pra querer, briga com eles, né? não dá pra querer quebrar a rotina, porque eles vão... A gente falou já um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre em que momento, qual é o momento da infância em que já dá para você fazer o diagnóstico realmente do autismo com segurança? Em que momento da vida? A partir dos 3 anos. 3 anos. 3 anos de idade você já consegue definir um diagnóstico. Assim, quando eu vejo os pacientes pela primeira vez no consultório, quando é um grau muito avançado, a gente já consegue numa primeira consulta definir o diagnóstico. Quando são os graus mais leves, às vezes numa primeira consulta você não consegue definir. Então você precisa estimular esse paciente um pouco mais, observar ele uma segunda vez para daí depois fechar um diagnóstico. Porque quando você dá um diagnóstico, você dá um CID para o paciente, você sela um destino de uma família muitas vezes, né? É verdade. Então tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade na hora de fechar o diagnóstico. Mas a gente já consegue observar, a gente já consegue deixar a pulguinha atrás da orelha do pai e da mãe. Primeira consulta. Legal isso. Esse momento ele é tão importante porque
na maioria das vezes eu imagino, aí a tua experiência vai falar mais do que o meu achismo, mas a maioria das vezes eu acho que é a primeira experiência de todo mundo com autismo. Do pai, da mãe, dos avós, então é uma descoberta para todo mundo. Então é Sim, realmente uma... é um baque. não, Para as e uma famílias. necessidade de todo mundo aprender sobre aquilo para poder conviver e viver Sim, nesse ambiente de harmonia, né? é. Esse aí É, entra o trabalho teu de é orientação, meu e de toda a equipe a equipe multidisciplinar, multidisciplinar, né? Que é, psicólogo, né? Parte da pedagogia também, sim, com bastante envolvimento, né? sim, com certeza. As escolas, né? Aham, Procuram a gente também. Muitas vezes essas crianças elas vão bater no neuropediatra aham, porque a escola mandou, aham. porque a A escola escola às vezes é o primeiro a que perceber, percebe. porque em casa, como às vezes é o pai, a mãe e Aham, a criança sempre foi daquele jeito, sim, né? Então, é, na escola, às vezes, a professora compara, que a gente não deve comparar, mas nesse momento é, é o que diferencia, né? aham. Então, às vezes, a professora compara e ela Percebe fala, algo diferente. chama o pai e a mãe, né? Uhum. Com cuidado, assim, né? E encaminha. Então, muitos dos pacientes que vêm pra gente vêm encaminhados pela escola. Bárbara, Lages, como é que funciona? Existe serviço do SUS, algum ambulatório? Como é que funciona o autismo O em autismo Lages em hoje? Lages. É. A gente tem 2 locais pelo SUS hoje que dão atendimento para essas crianças, Uhum, principalmente a questão das terapias de estimulação precoce, que a gente fala, que são a uhum, APAI, né? Que a APAI já dá todo esse suporte, o paciente precisa de um diagnóstico anterior aham, para poder chegar na APAI nesse momento, e o Centro Especializado em Reabilitação, o uhum, CER2, que é lá na Uniplac, que a gente também faz todo esse atendimento, né? O paciente ele vai na unidade de saúde, ele tem um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica, certo. ele vai sair de lá com um encaminhamento e um agendamento. Aí ele vai nesse atendimento no CER e ele vai passar pela triagem com todas as especialidades. Então ele vai Uhum. passar por mim, como neuropediatra, ele vai passar pela psicóloga, pela fono, pela pedagoga, vai passar por todos os setores, Para né? fazer o E vai diagnóstico ser feito um completo. diagnóstico completo e a partir dali ele vai receber todo o atendimento lá pelo CER. Que Aí maravilha. no CER a gente dá o atendimento por 1 ano. Então, Uhum, o segmento é por 1 ano e depois esse paciente é encaminhado para os outros locais de atendimento na uhum. cidade. Escolas todas atendem, recebem Tem que essas receber, é crianças, lei, tá? certo? Tem uma lei de 2012, né, que ela enquadra o paciente do transtorno espectro autista como uma deficiência física, né? Uhum, E dentro da deficiência física, uma lei de 2018, né, excelente. que faz todo esse Uhum. suporte. E além de direito à inclusão na escola, ele tem direito à segunda professora. Eu queria, é triste dizer, mas o nosso Fale com o Doutor está terminando e eu preciso te pedir, eu acho que é muito importante que você dê um recado para as pessoas que não têm filhos autistas, mas que têm filhos que convivem com crianças autistas. Porque muitas vezes o preconceito vem dos pais e não da criança. A criança não percebe que um amiguinho é diferente até o pai fazer uma piadinha, fazer um Isso. comentário preconceituoso, né? É. Então eu queria te deixar agora à vontade para as tuas considerações finais e falar um pouco sobre isso Tá também, bom. tá bom? Então, a gente tenta incluir essas crianças sempre no ambiente acadêmico, né? E dessa forma, a inclusão ela tem que ser bilateral sempre, né? Então, a família do paciente com transtorno espectro autista sempre levar o diagnóstico para a escola, para que a escola consiga fazer o atendimento da melhor forma possível. E os pais das outras crianças, né, e a escola, que acolham essas crianças, acolham essa família, porque essa família, nesse momento, ela está muito sozinha, né? Aham. Ela se vê sozinha e ela vê o filho dela muitas vezes isolado na sala, É. porque eles preferem, né? Uhum. E às vezes o preconceito vem, como você falou, dos pais, É. né? Então ensinem os seus filhos a conviver com a diferença, porque não é contagioso. É. A criança não vai pegar É. e não perde quem dá carinho, né? Então E pode deem ter carinho certeza para que vão essas receber famílias, muito né? carinho também, né? Sim, Dessas crianças, né? com certeza. É. Deem carinhos para as crianças e para a família, porque É. a família muitas vezes está desamparada nesse É. momento, né? Vamos ser um pouco mais humanos, né? Sim, com A gente está certeza. se tornando, o ser humano está se tornando muito animal. Vamos Isso, voltar um pouco aquilo que é a nossa essência, que é isso, amar, a fraternidade, né? com E certeza. transformar a nossa sociedade num mundo melhor. Isso.
Doutora Bárbara, muito obrigado pela conversa hoje aqui, foi muito legal. Eu tô, tô até emocionado, porque é um tema que mexe muito comigo hoje em dia. Eu tenho um familiar que é autista, né? Um diagnóstico recente. Então, assim, estou realmente envolvido no assunto. Estou muito feliz pela tua presença hoje. Parabéns pelo teu trabalho e tamo junto, se precisar. E sempre vamos bater papo aqui no nosso Fale com o Doutor sobre outras coisas que você faz também no teu consultório, não só o autismo. Sim, até porque a neuropediatria deve ser muito vasta, né? E a gente vai estar junto aí mais vezes, com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, viu? Convite. Tudo de bom. Obrigada. Sucesso sempre. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo Fale com o Doutor. Tchau. Obrigado.